Alô, pessoas que nos acompanham pelo canal Boas Notícias do Evangelho. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Já faz um tempo, que nós não gravamos, mas por questões pessoais, questões de tempo e outras resoluções, pela graça de Deus estamos de volta, resolvemos o que tinha que ser resolvido. E eu quero muito agradecer as pessoas que nos apoiam, que nos incentivam, a gravar vídeos para esse canal, que nós começamos há pouco tempo. Temos a esperança de que nós ainda teremos bastante pessoas se inscrevendo e curtindo o canal. Mas o que nos motiva é isso, saber que existem pessoas que curtem, que encontram algo que podem aplicar suas vidas nesses vídeos que gravamos e que às vezes nos pedem e comentam que sentem falta dos vídeos, São bem pouquinhas pessoas, mas eu sou grato, graças a Deus. Eu já falei aqui que ainda que sejam uma ou duas pessoas, nós estaremos gravando e eu fico feliz que você que está do outro lado aí esteja gostando, esteja nos assistindo, ainda que sejam uma ou duas pessoas. Muito obrigado e eu fico feliz porque o que nos motiva, além do nosso grande amor por estudar a palavra de Deus, por estudar outras questões que também falamos aqui, como questões da saúde mental, dessa área, mas eu fico muito feliz de poder compartilhar com pessoas que gostam de ouvir, São poucas as pessoas que ainda gostam, que ainda curtem esse tipo de trabalho, e eu fico feliz quando encontro, ainda que seja uma, nesta geração. E eu quero dar sequência a essa parte de Mateus capítulo 4, a parte final do capítulo 4, mas eu vou ler só um versículo para não nos alongarmos muito, No versículo 23 do capítulo 4, Mateus diz o seguinte: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidades e moléstias entre o povo, tá? Esse texto é bastante erudito, Mas dá para você entender aí e perceber, na sequência do texto, que é a partir daqui que a fama de Jesus ela percorre regiões como a Galileia, tá? E outras províncias próximas dali. Ele é conhecido na Síria, E sua fama, ela se propaga, sua vida é investigada pelos mestres da lei, porque ele começa a operar milagres, sinais e maravilhas. É interessante que esse texto é sequência do início do capítulo 4, onde você vai ver que Jesus ele se submete à privação, ele se submete à tentação e à provação, para assinalar que a coisa mais importante para a vida humana, a vida de todo homem, é a vontade de Deus. Jesus ele se priva de tudo, até mesmo de comer, de beber. Ele se submete, a fazer a vontade de Deus ali, naquele lugar ermo, deserto. Ele se submete à tentação do diabo, ele rejeita essa tentação e ele é aprovado. E aí você vai ver que isso fala muito da espiritualidade de Jesus, que é sobre o que eu quero conversar com você. Quero conversar com você sobre como Jesus viveu sua espiritualidade, como você está vivendo a sua espiritualidade e o que é espiritualidade. Bem,
Como eu disse, esta é uma sequência. Mateus, a cristologia de Mateus, ela fala de duas fases da vida de Jesus. Ou seja, é uma cristologia que tem dupla face, né? Ela é assinalada por duas partes importantes e integrais. Mateus ele começa com a parte ontológica da cristologia, que é a doutrina de Cristo, onde ele vai falar do ser de Jesus, esse ser maravilhoso que constitui a perfeição e humanidade. Jesus reflete a humanidade perfeita para Deus, que é a humanidade que busca com maior importância a vontade e a presença de Deus. E essa humanidade em Jesus entende que a presença de Deus e a vontade de Deus é essencial para a vida humana. Fazer a vontade de Deus, estar na presença de Deus é essencial. E é muito importante ressaltar agora, o texto que lemos, a parte funcional da cristologia, que é a obra, o trabalho de Cristo, né? Jesus vai demonstrar, o Mateus vai demonstrar no exemplo de Cristo, que aquelas noites e dias de jejum e oração são seguidas por dias de milagres. Noites e dias de oração no ermo, no lugar deserto, resultaram e demonstraram, ou seja, uma sequência de milagres, de sinais, de maravilhas. Isso porque o propósito, né, de todo esse sacrifício, de todo esse esforço de Cristo, é a vontade de Deus, é a vontade do Pai, é fazer a vontade de Deus. E uma vez que Jesus ama fazer a vontade de Deus, ele ama o seu Pai, e essa é a motivação maior, o resultado está que a obra de Cristo é fazer bem àqueles que o Pai ama, e ele vai dar a sua vida por mim, por você, porque Deus nos amou. E quando Jesus sai do cenário da tentação, da provação, ele começa a percorrer as ruas das periferias, dos bairros, as sinagogas. E as sinagogas são a coisa mais próxima do que nós temos de igreja, como igreja hoje. Porque era lá que os judeus se reuniam, que os judeus religiosos se encontravam para aprender a palavra de Deus, para discutir sobre a palavra de Deus, para cantar, além do templo, é claro. Era bastante cômodo e confortável para muitos judeus se reunirem no sábado na sinagoga para lerem a lei, a Torá, porque alguns judeus moravam longe do templo e era conveniente estar na sinagoga. E Jesus ia ali ensinar, Jesus percorria as periferias e ele operou milagres, sinais e maravilhas entre as pessoas humildes. E aí você nota Mateus assinalando que Deus nunca perdeu do seu radar, ele nunca deixou de olhar para as pessoas humildes. As pessoas humildes, elas sempre estão no radar de Deus. Ele nunca as perde do seu radar. E é interessante que isso aqui é um quesito importantíssimo, e que muito atrai o olhar de Deus. As pessoas falam de coração quebrantado, de coração de uma pessoa, um coração contrito, mas eu quero assinalar aqui nesta mensagem que se existe uma coisa que atrai o olhar de Deus para a vida humana é a humildade, principalmente quando ela reflete na pessoa
seus limites, e essa pessoa reconhece esses limites, porque ser humilde acima de tudo, você ser capaz de reconhecer seus limites, aceitar suas limitações e principalmente lidar com essas limitações da melhor forma possível. A pessoa humilde conhece seus limites, entende seus limites, e ela não vai além disso. E Deus não perde essas pessoas do seu radar. Você vai ver que o cuidado de Jesus com as pessoas humildes, né, ele é uma característica essencial do rei. O reino de Deus é o reino aberto às pessoas que são humildes, humildes de coração, humildes de espírito. E as primeiras pessoas contempladas pela pregação e a chegada do reino com poder e milagres são as pessoas humildes, simples, que moram nas periferias, e aqueles que se dispõem a irem às sinagogas ouvirem a palavra de Deus através do Cristo pregada ali. É muito importante ressaltar que essa motivação do rei, Mateus vai dizer em outra parte, no capítulo 9, do versículo 38, não me falha a memória, versículo 38 do capítulo 9, que Jesus ele olhava para as pessoas e as acolhia com íntima compaixão, como vendo nelas ovelhas que não têm pastor, que não tinham pastor. Esse amor de Jesus, esse acolhimento de Jesus, ele reflete não apenas o seu altruísmo, porque muitas pessoas dizem que Jesus era uma pessoa altruísta, uma pessoa que amava fazer bem aos outros acima de tudo, e sua motivação maior era isto, mas ainda é um pouco raso, né? Embora esse amor altruísta esteja ali presente, mas também essa atitude de Jesus caracteriza um ser humano empático, né? Uma pessoa capaz de compreender como ninguém, de assimilar a dor e a carência do outro. Isto está assinalado no testemunho de Mateus referente ao que Jesus está fazendo ali. Mateus não está falando de algo teórico, ele está falando de algo que ele estava vendo. Ele estava vendo um homem assinalado por características como essa, características que escrevemos na nossa época, no nosso contexto, né? Hoje podemos conceituar assim, que Jesus não só apresentou ali altruísmo, mas principalmente Jesus demonstra, ele reflete a empatia em pessoa. Ele entende, ele compreende, ele sente a dor, a carência, a necessidade do outro, porque se existiam pessoas sofrendo privações ali, ele recentemente havia sofrido privações. Se existiam pessoas ali que haviam perdido tudo, que foram tentadas, que de alguma forma foram provadas e sofreram, e ainda que tivessem fracassado, ele sabe o que é isto, porque ele experimentou isto, e ele venceu, ele triunfou sobre isto. Eu falei aqui que Jesus inaugurou um lugar de vitória no deserto, e todas as pessoas que creem nele, todas as pessoas que estão nele, que esperam nele, triunfam em momentos de privação, triunfam no deserto, triunfam mesmo perdendo tudo. Essas pessoas encontrarão e obterão de novo o que perderam se estão nele, porque ele garante esta vitória, ele garantiu, e esta vitória é nossa.
Ele sofreu privações por nós, ele foi tentado por nós, ele tornou-se esse modelo, esse exemplo, e a vitória que ele obteve, que ele garantiu, ele nos deu, ele nos dá. Isso é maravilhoso. Jesus, ele está motivado a fazer o bem, ele tem esta proposta na sua vida, e isso é um exemplo, um modelo para nós. A sua motivação, o seu interesse como rei prometido é fazer o bem, é curar, é sarar pessoas, é ensiná-las, é fazer discípulos. Isto tudo é uma lição para nós, é um ensino para nós. Eu acho bastante interessante que falar de motivação, porque quando nós começamos o vídeo eu falei de espiritualidade e não falando de conceito, porque conceituar a espiritualidade, qualquer pessoa pode conceituá-la de forma até subjetiva, e nós nunca encontraremos um conceito fechado de espiritualidade, talvez nem um conceito correto, o que nós chamamos no grego de ortodoxia. Não existe uma ortodoxia quanto à espiritualidade. Espiritualidade não dá para conceituar de forma ortodoxa, mas uma coisa é possível fazer. Não podemos conceituar ortodoxia de uma maneira a contento para todos, mas nós podemos apresentá-la como uma ortopraxia, ou seja, uma prática correta. Porque espiritualidade não se trata de um conceito correto, mas de uma prática correta de vida. E Jesus demonstra o que é uma prática espiritual, demonstrando como ele viveu sua espiritualidade. Jesus viveu sua espiritualidade, conforme o evangelista Mateus, de maneira não apenas integral, intensa, mas ele viveu sua espiritualidade da forma como você vê no texto, no versículo 23 que nós lemos, percorrendo as ruas, andando pelas sinagogas, ensinando o evangelho. Ele talvez só parasse à noite, porque os recursos de iluminação naquela época não eram tão bons. Não existia recursos como nós temos. Jesus tinha pouco tempo, não havia como mandar um e-mail, mandar uma mensagem, gravar um vídeo no YouTube. Jesus precisava ser rápido porque ele tinha pouco tempo. Então ele precisou viver sua vida geral, sua vida comum e sua vida espiritual de forma dinâmica. Ou seja, Jesus ele comia no caminho, bebia no caminho, dormia no caminho, porque ele precisava pregar o evangelho do reino enquanto era tempo e alcançar o maior número, percorrer o maior número de cidades, de regiões que estavam no seu cronograma, até que ele fosse crucificado, para que a sua obra terrena fosse encerrada com o fechamento, que era a sua morte e posteriormente a ressurreição. Então, Jesus estava motivado e vivendo uma vida integral, intensa e dinâmica. Jesus não perdia tempo, ele precisava remir o tempo. E tempo é a coisa mais importante que nós temos. Embora muitas pessoas não façam essa relação, mas a coisa mais preciosa que Deus nos deu é o tempo. E às vezes não fazemos essa relação porque muitas vezes estamos vivendo um conflito de interesse ou uma inversão de valores, onde você às vezes troca
o valor de algo que é importante por algo que é secundário. E muitas vezes, muitas pessoas estão fazendo essa inversão de valores. Por exemplo, nós às vezes deixamos de investir tempo em coisas importantes, em coisas que edificam, no contato com pessoas que nos edificam, vendo coisas que nos fazem bem, que nos edificam, trocando isto por coisas que não acrescentam nada e que às vezes só nos emocionam e que não trazem nada tão duradouro, né? Então, avalie o que motiva você, qual a motivação que leva você a viver sua vida espiritual e como você tem vivido sua vida espiritual. Existem pessoas que vivem em função do prazer, que são motivadas pelo prazer. Isso é um exemplo. Existem pessoas que apenas a dor as motiva. Se não estiver doendo, elas vivem em inércia. Mas existem aquelas pessoas movidas, motivadas por um propósito, cuja mola que move essas pessoas é o entendimento de que algo é válido, algo é importante e esse algo está para fazer a vontade de Deus, né? Jesus, ele é uma dessas pessoas e demonstra ser esta pessoa, né? Essa pessoa que nos ensina, que nos mostra que valores devemos aplicar à nossa vida e segui-los. E é nessa conversa franca com você que nós estamos retomando os nossos vídeos. Esperamos que você curta, compartilhe e nós vamos continuar dando sequência. Se você gostou, comente. Se você tem uma dúvida, uma pergunta, fale conosco, comente na descrição do vídeo. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Estaremos numa tentativa semanal de gravar pelo menos um vídeo por semana, devido ao tempo. E aí nós vamos nos esforçar para isso, né? Eu fecho aqui dizendo a você que nós devemos ter o cuidado de sermos pessoas que vivem pelo bom senso e também pela racionalidade. Há muitas publicações, há muitos vídeos, muitas coisas que não edificam muito sendo ensinadas e publicadas na internet. Existem pelo menos dois tipos de pessoas que existem aos montes nas redes sociais. As pessoas que são passionais, influenciam outras pessoas passionais, ou seja, pessoas que vivem suas relações de maneira intensa, né? De maneira apaixonada e às vezes não no sentido muito bom, porque tomam decisões de forma emocional, julgam apenas de forma emocional, fazem escolhas por uma motivação emocional, passional, ou seja, vivem sua vida e seus relacionamentos de maneira intensa e movidas por sentimentos, às vezes sentimentos que elas nem validam, nem têm certeza de que tipo de sentimento é. Mas existe aquelas pessoas que têm bom senso, que vivem em função de um propósito, que têm uma razão de ser, de viver e que buscam uma lógica, um princípio que possam aplicar e que pensam, né, em como aplicar, né, aquilo que aprendem e aquilo que experimentaram e viram que é bom. É muito bom que nós tenhamos um propósito, uma meta na vida, um objetivo, né? Porque pessoas que não têm uma meta, que não têm um propósito, um objetivo na vida,
Normalmente são esse primeiro tipo que nós falamos, né? São passionais, são emocionais, né? E às vezes vivem pela sugestão de outras pessoas. Então, meu conselho a você é que você tenha o bom senso de ler a Bíblia, de ler as Escrituras, de começar a consumir, né, material, coisas que possam edificar a sua vida. E aí, dentro dessa palavra aqui, eu quero dizer a você que todos os vídeos que nós gravarmos, nós vamos publicar, ou nós vamos dar uma sugestão de material, de conteúdo para você. E a sugestão de hoje é esse livro aqui, ó. Pessoal, a gente não tá ganhando nada com isso, a gente nem tem autorização do autor. Estou compartilhando com vocês porque eu leio e eu sei que é bom. 201 respostas e perguntas de Abraão de Almeida. Para você que quer crescer, né? Eu vou usar uma expressão genérica comum, né, importada da Bíblia. Você quer crescer na graça e no conhecimento e também culturalmente, né? Eu recomendo esse livro, né? Todos os vídeos que eu gravar eu vou recomendar o material, coisas que eu já li, que eu acho importantes, que podem edificar a sua vida. Então, 201 respostas e perguntas de Abraão de Almeida, tá? Procure esse livro na internet, compre esse livro, adquira, leia esse livro para que você cresça e seja edificado, tá, pessoal? Se eu esquecer de publicar algum livro, de falar de algum livro, ou se você quiser uma sugestão, é só nos cobrar aqui, tá? Nós agradecemos e até o próximo vídeo e fique na paz.